Teleaula Natal. Olá pessoal, sou o professor Romerito Sóstenes, homem, moreno, 1,70 m, tenho um sinal de Libras, certo? Que é a letra R, que é o dedo indicador e médio entrelaçados. Eu posiciono esses dois dedos ao lado da minha orelha direita e faço uma volta por baixo do meu queixo até a orelha esquerda, indo e voltando, sinalizando que eu uso barra. Na aula de hoje, estarei dando continuidade ao nosso assunto de ginástica, a nossa aula 3. Estarei abordando o tema ginástica de condicionamento físico. Nesse slide está ilustrado o nome da Secretaria Municipal de Educação de Natal, o nome da nossa disciplina, Educação Física, e a imagem da formação continuada em Educação Física. Lembrando a vocês que em todos os slides da nossa aula, a imagem da formação continuada em Educação Física estará presente na parte superior direita de cada slide. Então, pessoal, nossa aula tem um roteiro a qual estarei seguindo, certo? A primeira parte da nossa aula, estarei falando sobre ginástica de condicionamento físico e aptidão física. Falarei também sobre atividade física e exercício físico. Trarei também as capacidades físicas. Será apresentado também as modalidades de ginástica de condicionamento físico, os benefícios para a saúde dos praticantes, certo? E, por fim, a prática do dia. Então, pessoal, nesse primeiro slide, que está descrito aí, ginástica de condicionamento físico, está ilustrado por um esquema gráfico, onde existem dois balões, o balão da esquerda com o nome ginástica dentro, o balão da direita com o nome aptidão física, certo? E entre eles, uma seta com duas pontas, apontando que existe uma associação entre esses dois temas, certo? E abaixo deles, duas setas apontando para um mesmo sentido, ou seja, a melhora do rendimento e da manutenção física. Lembrando a vocês que ginástica são aqueles movimentos, ou seja, diferentes modalidades a qual o indivíduo pratica com o intuito de melhorar o seu condicionamento físico, ou seja, suas capacidades físicas. A aptidão física é a capacidade que todo indivíduo possui para realizar atividade física, ou seja, todos nós temos uma aptidão física que é individual, então nós somos capazes de realizar qualquer tipo de atividade física, como por exemplo as ginásticas. Daí, se a gente está falando de atividade física, é importante a gente entender o que é uma atividade física e o que é um exercício físico. Nesse slide está sendo ilustrada a definição dessas duas ações, do que é uma atividade física e do que é um exercício físico. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, outras pessoas acham que são diferentes. São parecidos, pessoal, mas existe uma pequena diferença. Então vamos lá. Na parte superior desse slide está descrito aí a informação do que é uma atividade física, que é todo e qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, certo? E que provoque um gasto de energia acima dos seus níveis de repouso. Nível de repouso é quando o indivíduo está sentado ou deitado. Ao lado dessa definição, do lado esquerdo, tem duas imagens. A primeira imagem de um casal correndo, ou seja, isso aí está exemplificando que a corrida é um exemplo de atividade física. E um pouco mais abaixo, uma imagem de 3 crianças pulando corda. Pular corda também é um exemplo de atividade física. Por quê? Porque os músculos esqueléticos estão em movimento gastando energia, certo? Na parte de baixo desse slide tem a definição do que é o exercício físico. Exercício físico são aqueles movimentos que possuem uma sequência sistematizada, ou seja, é uma forma de atividade física, certo? Porém, é uma forma de atividade física planejada, repetitiva e com orientação profissional, ou seja, são aqueles movimentos mais complexos que as pessoas necessitam de orientação de alguém para fazer o exercício de forma correta. Ao lado dessa definição, tem duas imagens exemplificando o que é um exercício. A primeira delas, um homem executando uma ação de marcha, certo? Onde ele coordena os braços com as pernas. Para executar esse movimento, é necessário que exista uma coordenação motora correta durante a prática desse exercício. Um pouco mais abaixo, à esquerda, uma moça está executando um exercício de força, segurando 2 halteres por cima da sua cabeça, e por trás dessa moça, um professor orientando o movimento. Ou seja, isso aí está exemplificando, pessoal, que o exercício físico, ele é uma forma de atividade física, porém planejada, sistematizada e que necessita de orientação profissional. Sabendo do que é já a atividade física e exercício físico, é importante a gente destacar o que são as capacidades físicas,
que são aquelas qualidades físicas inerentes ao nosso organismo, certo? E que nos auxiliam durante a prática dos exercícios ou das atividades físicas. São elas, por exemplo, nesse slide está sendo ilustrado aí, as principais, que são resistência cardiorrespiratória, força e flexibilidade, do lado esquerdo do nosso slide. Abaixo dessas capacidades físicas está escrito o nome aptidão física relacionada à saúde. O porquê? Porque essas capacidades físicas estão associadas à aptidão física relacionada à saúde. Isso quer dizer que as pessoas que praticam exercícios que trabalhem a parte cardiorrespiratória, a parte de força e flexibilidade, estão praticando exercícios que estão visando o seu benefício de saúde. Do lado direito temos outros exemplos de capacidades físicas, como por exemplo a velocidade, a agilidade e o equilíbrio. Essas capacidades físicas estão associadas à aptidão física relacionada ao desempenho, ou seja, são aquelas capacidades que durante um exercício as pessoas estarão sendo levadas ao desempenho, geralmente para um público mais de atletas, certo? Que podem estar aí praticando um número maior de exercícios físicos e visando possivelmente desenvolver um melhor desempenho em determinadas funções, seja uma função atlética ou seja devido a uma função mesmo profissional. Sabendo o que é atividade física, exercício físico e as capacidades físicas, trarei agora alguns exemplos de modalidades de ginástica de condicionamento físico, como por exemplo o Body Step, o Body Combat e a Zumba. Então vamos lá, o Body Step. O Body Step, pessoal, geralmente são aulas coletivas, certo? Com exercícios ritmados em uma plataforma que se chama Step. O Step, pessoal, se assemelha muito com um degrau de escada, certo? É um instrumento de mais ou menos 12 a 15 centímetros de altura, vai variar, mais ou menos 70 centímetros de comprimento, certo? E o praticante ele fica subindo e descendo esse step através de músicas, que são músicas bem agitadas. O professor ele repete esse movimento e os alunos repetem o movimento, certo? Geralmente nessas aulas são aulas bem alegres e divertidas e que tem uma frequência de 2 a 3 vezes na semana. Nesse slide está sendo ilustrado do lado direito um exemplo de uma aula de Body Step, certo? Onde tem um professor na parte mais de frente dessa imagem e por trás dele 6 alunas, cada um subindo e descendo um step. Ou seja, o professor ele executa o movimento, geralmente ao som de uma música bem agitada, e as alunas repetem esse movimento. O Body Combat, um outro exemplo de ginástica de condicionamento físico. Também, assim como o Body Steps, as aulas são coletivas. No entanto, os movimentos são inspirados nas artes marciais, certo? Como, por exemplo, o boxe, sem o contato físico, certo? E, geralmente, uma aula tem uma duração de 50 a 60 minutos, com uma frequência de 2 a 3 vezes na semana. Do lado direito do nosso slide tem uma imagem com movimento que remete a uma aula de Body Combat, onde o professor está num plano mais à frente, executando um movimento tradicional do boxe, que é o jab, e por trás desse professor, 2 alunas que repetem também esse movimento. Geralmente a aula do Body Combat, assim como a do Body Step, são com músicas bem agitadas e fazem com que as pessoas executem esses movimentos de forma rápida, certo? Porém com sincronia. Um outro exemplo de modalidade de ginástica de condicionamento físico é a Zumba, certo? Geralmente a Zumba, pessoal, também são aulas coletivas, certo? Com músicas latinas, ok? Coreografias com base na salsa e no merengue, ou seja, coreografias também latinas. A duração de uma aula de Zumba ela pode variar, cerca de 60 minutos, certo? E tem uma duração de 2 a 3 vezes na semana. Também são aulas bem divertidas e agitadas. Do lado direito do nosso slide, tem um exemplo de uma aula de Zumba, onde o professor ele executa o movimento e por trás dele tem 5 alunas repetindo esse mesmo movimento, certo? Caracterizando uma aula de Zumba. Daí, pessoal, após apresentar essas modalidades de ginástica de condicionamento físico, esse slide está ilustrando os benefícios para a saúde dos praticantes dessa ginástica, tanto o Step, o Combat e a Zumba. Nesse slide está sendo ilustrado um elemento gráfico com 5 balões e o balão central está escrito o nome dessas modalidades. E por fora desse balão, 4 setas apontando para diferentes direções. Uma seta para cima, uma seta para baixo, uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, apontando os principais benefícios para a saúde desses praticantes,
como por exemplo, a melhora da autoestima, diminui o estresse, melhora a capacidade cardiorrespiratória, dentre outras capacidades físicas, e acima de tudo, pessoal, o importante, o controle do peso corporal. Para se ter benefício de saúde, é importante destacar que o controle do peso corporal é fundamental. E essas modalidades têm uma grande importância no controle do peso corporal do seu praticante, certo? Espero que todos tenham entendido a nossa aula de hoje. Estamos finalizando mais uma aula e vamos para a nossa prática do dia. Até mais! Olá pessoal, eu sou Roberta, professora de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Natal, certo? Hoje nós vamos fazer nossa terceira aula do tema ginástica, tá? Nossa prática do dia. E para hoje eu preciso que vocês procurem na casa de vocês depósito, pode ser de água sanitária, de sabão, de desinfetante, tá? E pode ser de outros tamanhos, pode ser garrafinha PET também. E vocês vão encher com água, tá? Não precisa ser totalmente cheio. Se a gente vai enchendo com o tempo, na prática, a partir do momento que vocês forem ficando mais resistentes, mais fortes, vocês podem ir aumentando o peso com água, tá ok? Vamos fazer 3 exercícios. O primeiro, tá ok? Pega um com cada mão e vão repetir, fazer 10 vezes, o que dá 5 vezes com cada perna, tá? Foi lá na frente, voltou. Lá na frente, voltou. Lá na frente, voltou. Foi, voltou. Só que vocês vão fazer 10 vezes em cada perna. Depois disso, vão fazer uma pranchinha no chão, mão, e vão levantar uma mão, depois a outra. Tirou uma mão, tirou a outra. Tirou uma mão, tirou a outra. Também 5 vezes com cada mão, certo? Por último, vocês vão fazer um exercício de abdominal, tá? Pegou o seu pezinho, precisa tirar o pezinho do chão, ó, e passa o peso de um lado para o outro, 10 vezes, de um lado para o outro, certo? Feito isso, sempre do primeiro exercício, tá? Sempre do avanço para a prancha e para o abdominal, vocês precisam dar um descanso de 30 segundos, tá ok? A partir do momento que for melhorar a resistência de vocês podem ir aumentando a repetição. No primeiro dia, vocês vão fazer só 10 vezes, coloca pouca água nos depósitos, tá? E vão realizar só 2 vezes, 2 sessões. Faz o agachamento, a prancha e o abdominal. Descansou? Repete mais uma vez, tá ok? Obrigada e essa foi a nossa prática do dia.